Sinceramente, pedimos que aqueles que possuem residências e pastos não possam elevar os arrendamentos de suas casas e terras, nem impor taxas ou pagamentos absurdos. Fazei que se possam contentar com o que é suficiente e não juntar casa com casa ou terra com terra para o empobrecimento dos outros. A vida no campo sempre foi difícil. Vivíamos nas mãos dos senhores feudais. O árduo trabalho era nas terras, cultivando o grão ou guardando o rebanho, e arrancando do solo apenas o suficiente para sobrevivermos. Quem diria que eu, um mero servo que valia menos que um cavalo nas mãos do meu senhor, sentiria falta do meu meio de sustento? Hoje, olho para trás com olhos saudosos. Eu não estou valendo mais nada. Tornei-me mendigo, ladrão. Estou reduzido a tamanha pobreza. Graças aos arrendamentos exorbitantes exigidos pelos donos de terras, muitos de nós, camponeses, hoje vivemos na miséria. Perdemos nosso sustento e fomos obrigados a abandonar as terras em que trabalhávamos. Ai, corta, não, corta, não ficou bom. Pois bem, temos aqui um camponês equivocado. Realmente, os dados sobre o número de mendigos durante essa época são exorbitantes, mas a culpa não foi apenas do senhor feudal. Uma das razões para essa miséria generalizada foi a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, que durou de 1618 a 1648, fazendo com que desaparecesse cerca de 2/3 da população, levando muita miséria aos que sobreviveram. Havia também outro motivo, mas vamos ver o que nosso camponês tem para nos apresentar. O que nos restou foi escassez. Em alguns lugares, alcateias de lobos vagavam livremente, pois muita terra havia sido abandonada. Estes, como nós, também buscavam por comida. Os agricultores aumentam cada vez mais os preços de suas vendas para conseguirem pagar o arrendamento cobrado pelos senhores, enquanto os cavaleiros culpam os agricultores pelos preços altos dos produtos, dizendo que isso teria levado à elevação dos preços das terras. Ninguém entendia. Muitos, assim como eu, não tínhamos mais o que fazer. E aí, tá certo agora? A crise era internacional. Havia se espalhado por toda a Europa, mas ninguém sabia. Mas como eu estava dizendo, havia outro motivo para essa crise econômica. E pode parecer estranho, mas o motivo era muito ouro. Muito ouro? Como assim? Os espanhóis descobriram uma maneira simples de aumentar os seus tesouros após descobrirem o Novo Mundo. No México e no Peru, haviam muitas minas de ouro e pratas, e essas encheram os baús dos espanhóis. De 1545 a 1600, calcula-se que anualmente cerca de 2 milhões de libras esterlinas eram levadas da América para os tesouros espanhóis. Toda essa prata e ouro circulava pela Europa assim que chegavam das caravelas, e isso teve um efeito revolucionário na Europa. Todos os preços aumentaram muito. Então quer dizer que se eu tenho muito ouro circulando, isso é ruim para a economia? Eu também não entendi, mas deve ter alguma coisa a ver com a Casa da Moeda da Espanha. Eu fui pesquisar sobre uma série que eu tô vendo no Netflix e acabei lendo algo do tipo. Acontecia que, como havia muito dinheiro na Casa da Moeda da Espanha, os reis espanhóis travaram uma série de guerras desnecessárias pagando pelo abastecimento e pelos soldados em dinheiro. Assim, o dinheiro saía dos cofres espanhóis e acabava indo para os mercadores europeus. Logo, a moeda foi desvalorizada, reduzindo sua capacidade aquisitiva, o que hoje a gente conhece por inflação. Naquela época, o dinheiro era tão abundante que perdeu seu valor econômico. A título de curiosidade, não é à toa que em Salamanca, na Espanha, a maioria dos homens eram barbados. Não era apenas o visual.
Tornou-se muito caro fazer a barba. Mas vamos dar prosseguimento à filmagem. Uma vez ouvi uma conversa. Lembro-me dos bons dias em que podíamos comprar manteiga por 1/4 do que temos lhe pagar hoje. E os ovos, eram praticamente de graça. Eu senti. Muita gente foi prejudicada pelo aumento dos preços. Um artesão agora tem de trabalhar 43 semanas para ganhar o mesmo que antigamente conseguia com 10 semanas de trabalho. Isso significou a ruína para muitos de nós, pessoas simples, esgotados de tanto trabalhar em nossas mãos a troco de nada. Rezávamos, como nossa última esperança, última alternativa que podia nos livrar da miséria, aliviar o caos de nossas amargas vidas. Muitos grupos foram prejudicados pela revolução dos preços. Os governos que tinham uma renda fixa viam suas despesas aumentarem. As revoluções que ocorreram nesse período, em que os burgueses conquistaram o poder político, estão ligadas com essa revolução econômica. Pessoas que detinham renda fixa chegaram até a passar fome, porque a renda permanecia a mesma e não supria as despesas mínimas da nova época. Os senhores feudais continuavam a receber valores baixos pelas terras, e então começaram a fechar as terras ou elevar o valor dos arrendamentos, fazendo com que muitos arrendatários abandonassem as terras por não terem como pagar. Como assim? Eles fechavam terras também? O fechamento acontecia com a construção de cercas que delimitavam as áreas que poderiam ser lavradas. Mas alguns senhores de terras perceberam que o preço da lã subiu e acreditaram ser um bom negócio expulsar os camponeses das terras e juntá-las para a criação de ovelhas, fazendo aumentar o número de mendigos. A coroa tinha interesse na situação dos camponeses. Ela até criou leis na tentativa de evitar o fechamento das terras. Mas os senhores dessas terras também eram juízes, e isso impediu que a lei fosse imposta com vigor. Os grupos de mendigos revoltados causaram incêndios, motins e derrubadas de cercas, e esses movimentos foram severamente reprimidos. O dinheiro se tornou mais importante do que os homens, e a terra virou uma fonte de renda. Essa revolução trouxe transformações na agricultura. Mais tarde, a indústria descobriu nesses miseráveis uma forte mão de obra, porque estes, desprovidos de qualquer bem, tinham apenas sua capacidade de trabalho. Aldeias inteiras foram evacuadas mesmo assim. Vi muitos morrerem de fome. Tornei-me um mendigo. Vi muitos olhares desesperados, e o que me restou foi a escassez e o sofrimento. Hoje, sou ladrão, não porque quero, mas porque preciso.